Vou apresentar para vocês aqui em primeira mão quadro de horários e o controle de presença, um novo recurso da plataforma Agile Music. No quadro de horários, nós temos separados por dia e nós conseguimos ter uma visão geral de todos os nossos professores aqui do lado esquerdo e todos os horários que eles têm disponibilidade, todos os horários que eles têm alguma atividade para fazer. Então aqui eu tenho, por exemplo, a professora Alice numa aula marcada da meio-dia a 1. Aqui o professor Gabriel tem uma aula marcada das 3 às 16. E eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer um agendamento de aula no quadro de horários. É bem simples. Ou vocês selecionam o professor, por exemplo, estou pegando aqui o professor Cris e estou adicionando aqui um horário às 11 para ele. Primeiro você seleciona o tipo de aula, se vai ser online ou se vai ser presencial. Se for presencial, alguns itens aqui embaixo somem, que são justamente os itens que vão indicar qual que é o serviço de streaming que o aluno vai fazer a aula. Então aqui, o tipo de horário, se é individual ou se é em grupo. Se for individual, eu vou colocar apenas um aluno para esse professor. Se for em grupo, eu posso colocar quantos alunos eu quiser. A data de início, o início da aula e o término. Eu tenho a opção de que essa aula repita semanalmente. Então, se é um aluno que acaba de entrar na escola e ele vai fazer aula na terça-feira às 11 da manhã, então eu coloco para repetir semanalmente. Se for uma reposição de aula, eu coloco para não repetir semanalmente. Então, neste caso, eu vou colocar para repetir semanalmente. E aqui eu tenho a opção para permitir que o aluno avalie a aula. Então, como é que funciona isso? Hoje em dia, tem vários aplicativos que trabalham com a satisfação do cliente. Então, por exemplo, se você quiser pegar um feedback do seu aluno de como foi uma aula, você pode permitir que ele avalie essa aula. Então, uma vez que o professor der a presença para o aluno na aula, o aluno, quando entrar na plataforma, vai receber uma notificação pedindo uma avaliação de como foi aquela aula, né, de 1 a 5 estrelas, e ele pode deixar um comentário. Isso é bacana porque você, dessa forma, consegue ter um controle da satisfação do seu aluno. E isso é opcional. Se você quiser trabalhar com este item, você pode deixar habilitado dessa forma. Se você não quiser utilizar isso, você desabilita. Aqui o professor já está selecionado, porque eu cliquei ali no professor Cris. E aqui eu vou indicar o aluno que vai fazer essa aula. Aí eu vou pesquisar aqui o nome do aluno, achei o nome do aluno, clico em adicionar. Aí eu posso colocar a observação que eu quiser aqui. Por exemplo, vou colocar aqui o Alfredo faz aula de guitarra. Coloquei essa observação aqui nesse horário. Aí vou clicar aqui em salvar. Quando eu clico em salvar, já aparece aqui no quadro o horário agendado. Já aparece aqui no quadro o horário agendado para o Alfredo. E eu coloquei que ele faz aula de guitarra no comentário. A partir desse ponto, caso a aula tenha acontecido ou não, a secretaria ou o professor pode fazer o lançamento da presença desse aluno. Então, para você lançar a presença, basta clicar no horário. E aqui nós temos várias opções de frequência. Nós temos presença, falta, falta justificada ou aula cancelada. Aqui você vai dar a presença para o aluno, a presença do professor, e aqui, nessa parte de observações do professor, é onde você vai poder fazer o controle pedagógico. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui que eu ensinei a pentatônica de Lá menor, e que eu ensinei a música Será do Legião Urbana. E aí você lança a frequência. Com isso, você tem um relatório tanto de presença quanto o relatório do que foi feito nessa aula. Agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um cadastramento de uma aula online. Se você não quiser fazer através do quadro aqui, clicando no horário, você pode simplesmente clicar aqui em novo horário e preencher todas as informações. A aula agora vai ser na modalidade online, o tipo de horário ainda vai ser individual, eu vou selecionar um outro horário aqui, vou selecionar das 16 às 17. Essa aula vai se repetir semanalmente, eu vou permitir que o aluno avalie a aula, e aqui eu vou selecionar o professor, vou colocar aqui para o professor Vitor. E vou procurar o meu aluno aqui. Achei o aluno, adicionei. Aqui eu vou definir o serviço de streaming. Então eu tenho várias opções. O Jitsi, o
Hangout, Zoom, WhatsApp, Whereby, vários serviços de streaming. Se você colocar o WhatsApp, o aluno, quando clicar para entrar na aula, ele vai ser direcionado para o aplicativo do WhatsApp. Se você colocar o link do Zoom, do Hangout, vai ser a mesma coisa. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, o Whereby, que é um serviço bem bacana de streaming gratuito. E aí você coloca o link desta sala. E você pode colocar a observação. O Alfredo vai fazer aula de piano com o Vitor. Aí você clica em salvar. E pronto, ó. Se vocês observarem aqui no Vitor, a aula foi criada no horário das 16 às 17. E você pode clicar aqui e editar a aula caso você tenha cadastrado o link errado, caso você queira mudar o horário do aluno. Você tem todo o controle de tudo que está feito no quadro. Aqui, nessa parte das frequências, você consegue ter um relatório do que foi feito. Então lembra que eu lancei a frequência na aula do professor Cris e do aluno Alfredo? Eu lancei a frequência e aqui, ó, nesse izinho, tem justamente o controle pedagógico, né? Eu tenho a observação aqui do professor. Pentatônica de Lá menor será a Legião Urbana. Caso o aluno faça uma avaliação, eu tenho aqui o izinho também do aluno, indicando a avaliação e com todas as observações que ele fez. E o mais interessante é que nós aqui nessa parte podemos ter uma visão geral do dia, né? Então eu vou ver todos os professores, todas as aulas, tudo o que aconteceu. E o mais legal é que você pode filtrar por professor, por aluno, você pode colocar um resumo do período ou todos os lançamentos. E o mais legal de tudo é que você ainda consegue exportar esse arquivo no formato Excel. Então isso daqui que você está vendo com todas as informações, a gente tem no formato XLS. Então caso você precise fazer um fechamento com o professor, se quiser exportar o relatório do professor para ele ter ali todas as informações, e às vezes você alinhar alguma coisa pedagógica com ele, alinhar alguma questão financeira por conta das aulas que foram dadas e tudo mais, você tem todo esse controle. Aqui você tem como exportar em Excel, que é um outro recurso muito bacana. E agora eu vou mostrar para vocês como que é o quadro de horários na visão do professor. O professor vai ter acesso ao quadro de horários e ele vai ter acesso à agenda dele e tudo que foi programado para aquele dia. Então é muito interessante porque dessa forma o professor consegue ter uma visualização bacana, ter todos os itens ali que ele precisa de links de sala de aula para ele poder fazer a aula com o aluno online, todas as aulas presenciais, ele consegue lançar a presença para o aluno e ele consegue fazer o controle pedagógico tudo de um único lugar. Então olha que interessante, o professor Pedro aqui teve a aula da Alice às 11, ele clica, ele pode lançar a frequência. A Alice faltou, por exemplo, teve uma falta justificada. E na observação do professor, ele pode colocar: Alice estava gripada. E com isso, você tem um controle de tudo que foi feito. E com isso, você tem tudo num único lugar. Você tem relatórios no formato Excel, você tem o controle de presença, você tem o gerenciamento dos links das salas online, você tem a possibilidade do aluno avaliar a aula do professor e dar algum feedback, então você consegue colher um feedback do seu cliente, você consegue fazer o controle pedagógico através desse campo de observações, uma ferramenta muito completa que nós estamos oferecendo para os nossos clientes.